Oi pessoal, estamos de volta, mais um episódio do NexusPod e mais um episódio com uma diretora do Nexus. Neste caso, nós vamos ter a Milena, que é a nossa única diretora de expansão. É um desafio novo, é uma atividade nova, algo que nós estamos experimentando e trouxemos uma pessoa cheia de energia, cheia de garra, a Milena, que vocês vão conhecer. Certeza que só pela forma de falar, de conversar com vocês vão sentir essa energia. Milena, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Obrigada. Muito feliz em estar aqui com você e ter esse momento, nessa oportunidade de falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Não, vai ser um prazer enorme e vamos te conhecer um pouquinho. Eu vou-te fazer algumas perguntas e vamos navegando ao longo do tempo sobre este mundo de te dar a conhecer e tu falares um pouquinho do Nexus para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre o Nexus. Vamos começar pela Milena. Quem é a Milena? Do que é que ela gosta? De onde vem? Eu sou advogada. A minha especialidade hoje ela é na área de contratos e planejamento tributário. Gosto de emoções. Isso resume muita coisa. Mas eu gosto de emoções, sim. Eu gosto de novos desafios. É, Pensando em atividades no dia a dia, eu gosto de esportes radicais, apesar de não ter praticado muitos ainda. Então, é, sou uma pessoa muito caseira no dia a dia, gosto de animais. Eu falo inclusive que eu sou mãe de pet, né? Eu sou mãe do Thor. Sou uma pessoa O que é o muito. Thor? É um gato? É um cão? É um pássaro? É um cão. É uma mistura de labrador. É um cão. É, E aí, pensando um pouco mais na minha personalidade, coisas do tipo. Personalidade forte, viu? Sei disso. Personalidade forte. E aí, mas também eu gosto de entender bastante o cenário, gosto de entender bastante contexto, então eu sou muito amorosa, carinhosa. Poucas pessoas conhecem essa versão, mas eu sou, está em algum cantinho ali. Uma coisa que já que falaste um pouquinho sobre os teus traços e és uma pessoa forte, uma pessoa com muita energia, como eu falei, mas uma das coisas que eu aprendi, ou estou a aprender, porque nós nos conhecemos assim de uma forma mais próxima há pouco tempo, é que tu sabes ouvir, refletir e, se for preciso, até dar um passo atrás, corrigir. Isso não é normal, ou não é tão normal de fazer com leveza como tu fazes. Não, não a leveza do aspecto de ser fácil, nem sempre é fácil, mas de leveza de conseguir fazer isso e tudo bem. E vamos corrigir e vamos orientando e vamos mudando, sem perder o foco e a energia. Isso não pode, não tem a ver com a Milena, né? Na verdade, em relação a isso, muito se deu a partir do momento que eu abri meu primeiro negócio, tá? Hoje eu tenho duas empresas, dois CNPJs diferentes, meu escritório de advocacia e uma corretora. E quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, né, foi uma virada de chave gigantesca na minha vida, né? Quando a gente é SLT, a gente tem uma visão de mundo muito limitada, né? Porque se eu preciso do financeiro, o financeiro tá ali. Às vezes é a mesa do lado. Se eu preciso do RH, às vezes dois passos à frente. E quando a gente abre o nosso próprio negócio, a gente se depara com a situação de que você é a área técnica, a comercial, a financeira e todo o resto. E é um choque de realidade muito grande. Esse foi o momento que, de fato, eu fui buscar muito autoconhecimento, porque eu descobri que existiam várias habilidades que eu não tinha e outras que eu nem fazia ideia, né? Então, foi o momento realmente que eu comecei a buscar autoconhecimento e uma das coisas que eu aprendi muito forte, isso tudo bem eu errar, porque eu sou uma pessoa assim muito exigente. Tudo bem eu errar, desde que eu identifique, desde que eu corrija e desde que eu evite ao máximo cometer o mesmo erro. Posso cometer outros, mas o mesmo não, então tá relacionado a isso. Me fala um pouquinho ainda sobre ti, sobre a tua vida. Estavas a falar, foste CLT. Como é que foi o teu início de carreira? Como é que trabalhaste? Foi como advogada? Foi num escritório de advogados? O que é que tens de experiência antes de chegar ao teu momento empresarial e aos teus dois CNPJs?
Eu sempre trabalhei em multinacional. Só que meu primeiro emprego foi como menor aprendiz. Meu primeiro emprego registrado. Então, eu tinha 16 para 17 anos na época. Há Eu um ano atrás, trabalhava. então. Não, quem me dera, quem me dera! Eu tinha iniciado as minhas atividades no departamento de malote. Não sei se você Sei que é. sabe o que que é isso. Os mais novos não sabem. Eu já sei que não sabem. Eu vou explicar. Bom, nada mais é do que o departamento de recebimento e envio de correspondências de qualquer empresa, né? A gente fazia todas as tratativas, tanto esses envios internos quanto externos. Então, comecei as minhas atividades lá. É Na... caixa de e-mail de entrada e saída. É, Essa, é, não, é porque era verdade. físico. É verdade. Hoje o mundo tá moderno, né? Talvez nem exista mais isso nas empresas. Mas eu comecei realizando esse tipo de atividade. Daí em diante, eu consegui um outro emprego que eu pudesse, de fato, ingressar na faculdade. Até então, não tinha condições. Então, fui trabalhar no Sebrae. Trabalhei no Sebrae durante quase 3 anos. E aí eu fazia toda a parte de atendimento, primeiro atendimento ao cliente, né? Então, todos os empresários que chegavam no Sebrae, eles passavam por mim primeiro, eu fazia o filtro e a partir daí direcionava. E quando eu saí de lá foi onde iniciou a minha vida jurídica, de fato, né? Comecei a trabalhar em uma empresa do setor agro, né? Foi Ainda aonde estudando Ainda ainda estudando, estudando? ainda estudando. Foi aonde eu vi o quanto eu realmente era apaixonada por contratos, né? É uma coisa que é muito prazerosa para mim. Eu gosto de a sensação, eu vou tentar explicar a sensação aqui. A sensação de olhar um documento, olhar outro e ver que tem diferença, eu literalmente eu sinto aquela frasezinha. Ah, achou que eu não ia ver? Então, isso me traz uma satisfação pessoal, olhar os detalhes. Depois disso, eu fui trabalhar na área de planejamento tributário. Foi uma grande descoberta na minha vida. Foi onde eu aprendi a olhar o micro e o macro. Então, foi onde eu entendi que não interessa o quão boa, o quão assertiva é a minha orientação jurídica, se ela não for aplicável no dia a dia. Então, eu entendi que o meu trabalho, ele não termina comigo. O meu trabalho termina ali na ponta, no momento da execução. Porque se ele não puder ser executado por qualquer motivo, meu trabalho acaba sendo falho, mesmo que juridicamente não tenha sido. Então, resumidamente, temos isso. Maravilha. E então aí acabaste tendo essa tua atividade, hoje tens a tua atividade de advocacia e também alguma coisa na área de seguros. Às vezes uma é mais forte, outra vez é outra, e aí vai andando um pouquinho. E entretanto acabaste entrando para o Nexus, conhecendo o Nexus. Como é que chegaste ao Nexus? Como é que alguém te convidou? Tu foste atrás? Porquê é que foste atrás de um grupo de networking, que eu não gosto mais dessa expressão, Aham, mas aham. foste atrás de um grupo de networking? Como é que foi isso, essa parte? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa, uma profissional muito técnica, tá? Então, a minha habilidade em falar, ela decorre justamente do meu preparo técnico para falar de algum tema específico, né? Mas eu sempre tive medo de falar em público. Começa por aí. Sempre tive medo de falar em público, me sentia muito nervosa, coisas do tipo. E, à época, eu tinha um mentor de vendas, que era o Felipe La Rosa, Uhum. que ele me falou que teria um evento em Alphaville, na TV Barueri, se eu não me engano, que nesse dia teria uma reunião de empresários e que ele ia palestrar, que ele entendia que seria muito bom para mim, para aquele momento, de conhecer mais pessoas, expandir meus contatos. E foi assim que eu conheci o Nexus pela primeira vez. De lá, fui convidada para poder participar de uma outra unidade, que foi a unidade do Paulista. Gostei bastante. E assim as coisas foram evoluindo. E recentemente aí acabou sendo uma atividade, o Next, imagino eu, que foi impactante e foi importante na tua vida. Queria até, antes de ir, na verdade, para uma próxima etapa, me fala o que é que para ti foi mais importante o Nexus, para pessoas que têm um pouco dessa tua vivência, dessa tua experiência, que são também um pouco de eu empresário, pelo menos numa fase inicial. Qual é que tu achas que é o grande argumento, o grande diferencial do Nexus
de impacto positivo para essas pessoas? Claramente me vem uma frase em mente. Você não está sozinho. É, Então, logo que eu comecei a empreender, eu fui não só buscar autoconhecimento, mas eu fui participar de eventos para conhecer mais pessoas, para adquirir conhecimento e começar a ter uma rede de networking de fato. E aí eu me recordo de um evento que eu participei da Cris Arcangeli. Hum? E nesse evento, em alguns momentos, ela contou por todas as dificuldades que ela foi passando ao longo da vida profissional dela, a quantidade de nãos que ela recebeu, a quantidade de negócios que não deram certo, a quantidade de vezes que ela duvidou de si mesma. E você vê um tubarão daqueles, né? É, falando a respeito de dificuldades, de superações, do quanto ela duvidou da própria capacidade. E você olha para aquilo e fala: Meu Deus, se ela chegou onde ela chegou, passando por tudo isso, eu tô no caminho. Tipo, não tem novidade comigo, é assim mesmo, faz parte. E dentro do Nexus, o que eu percebo de uma maneira muito clara é a gente consegue ter uma rede de apoio muito grande. É óbvio, para algumas pessoas elas entram tão somente com a finalidade de fechar negócios. E às vezes é que ela precisa no momento e tá tudo bem, né? Quando eu entrei no Nexus, eu entrei com essa mentalidade também de, ai, fechar negócio, conhecer mais pessoas. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui enxergando que o Nexus é muito mais que isso. Né? No Nexus a gente encontra não só uma rede de apoio no sentido de ter outras áreas que podem te auxiliar ali no dia a dia. Às vezes, uma conversa de 10, 15 minutos muda a sua mentalidade em relação a determinado ponto. Então, eu entendo que isso começou a trazer um profissionalismo maior para a minha atividade. Uma coisa é você ser técnica em qualquer área, outra coisa é você ser um empresário, saber gerenciar, saber captar clientes, saber divulgar sua imagem da maneira como você gostaria para aquele público específico. Então, tudo isso para mim é muito rico. E fala uma coisa, fugindo um pouquinho, e brincando um pouquinho, e desafiando um pouquinho. Você gosta de fazer pitch? Meu Deus, é o momento que surgem as borboletas no estômago. Não, não gosto, mas é aquela coisa. É necessário. A gente vai descobrindo a importância que isso tem no dia a dia. Né? Uma das coisas que eu enfatizo muito nos grupos aos quais eu pertenço aqui a gente tem a oportunidade de errar. E aqui a gente tem a oportunidade de errar com pessoas que estão passando por cenários muito próximos aos nossos e pessoas que vão contribuir para que você melhore, né? Então, o meu pitch do início para o meu pitch de agora, nossa, melhorou 1 milhão de vezes, não tenho nem o que falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, se você me perguntar, Milena, tem alguma coisinha que você mudaria, que você quer fazer diferente? Tem, várias. Várias, então, é um aprimoramento constante, né? Sem dúvida. Não, eu acho. Eu não sou uma pessoa que gosto, não acho que o meu pitch, apesar de ser o fundador do Next, não acho que o meu pitch seja o melhor. eh, mas eu sei que ele é importante, e mal ou bem, me deu a liberdade e a confiança de falar e de me expor para qualquer pessoa. Então, esse treinamento de nós todas as semanas nos expormos e todas as semanas fazermos o pitch, umas vezes melhor, outras vezes pior, é um aprendizado que ele é importante e que faz parte, não é? Nós nem nos percebemos no Nexus o quanto nós nos desenvolvemos com essa habilidade por estarmos postos toda a semana. É uma confiança, não só a capacidade de verbalizar, mas a capacidade de sentirmos um pouquinho tranquilos, de nos expormos e de passarmos uma mensagem muito rápida num curtíssimo espaço de tempo. É um treinamento, não é? Então isso acho que é super legal. Eu agora vou falar um pouquinho da diretora. Como é que foi? Para ti foi óbvio teres sido convidada para seres diretora de expansão? Imaginavas que isso ia naquele momento ou em algum momento ia acontecer e era algo que tu desejavas? Calma, eu preciso voltar alguns passos aqui para poder conseguir responder essa pergunta. Muitos sabem, né, que quando eu aceitei o desafio de ser presidente da unidade Tatuapé, era É, já foi no a... susto, também é verdade. Eu pulei essa Foi no tarefa. susto, foi Fizeste no bem em susto. voltar.
Era a primeira vez na vida que eu ia liderar uma equipe, liderar pessoas. Era um desafio que, inclusive, eu estava almejando, porque eu queria desenvolver a habilidade de gerenciar pessoas e principalmente pessoas que muitas vezes ganham 1000 vezes mais que eu, que têm muito mais conhecimento que eu, que têm 10, 15, 20 anos de mercado, porque você precisa ter muita sensibilidade para poder gerenciar pessoas que estão ali porque querem, não porque dependem de você. Você precisa ter muita habilidade para gerenciar opiniões diferentes, situações diferentes, e eu queria desenvolver aquilo em mim, queria ter essa capacidade. Então, iniciou dessa forma, tá? O convite para ser presidente aí do Tatuapé. Tatuapé foi um grupo que ele foi inaugurado na última semana de julho de 2024. E desde então ele tem evoluído bem, ele tem crescido bem. E aí foi o resultado obtido com a criação, a fundação do Tatuapé, que me permitiu a oportunidade de ser convidada para ser diretora de expansão. Eu acho que no final das contas acabou sendo uma grata surpresa para todo mundo, inclusive para mim. Então eu me senti muito honrada. Eu senti que aquilo que eu fiz de uma maneira muito inexperiente, né, mais de, sei lá, coração, intuição, acabou dando certo e que com isso merecia uma tentativa de ser replicado. E como é que está sendo, acabaste de chegar a essa função, não é? Já começaste a exercitar, até porque tu gostas de te preparar, então já começaste antes de estar formalmente como diretora, mas tá- faz pouco mais de um mês de que estás. Como é que está sendo o desafio de montar um grupo? Imaginavas que era mais rápido? Eh, Achas que as lições que já tiveste até agora vão te ajudar para um próximo desafio? Como é que está sendo este momento de expansão, de ter essa nova, que é uma função nova no Next, de diretora de expansão, né? Em primeiro lugar, rápido não é, fácil também não. Hoje, a minha maior fonte de recursos são as conexões que eu fiz aqui dentro, propriamente. Pessoas estão me trazendo pessoas, né? E isso é muito bacana, porque se você recomenda alguém para alguém, significa minimamente que você confia naquilo, né? Então, está evoluindo bem, está evoluindo super bem, considerando esse um mês. Nós já temos 11 inscritos aí na nova unidade, que será a unidade Nexus Moca. Mas é algo que você precisa ter bastante cuidado, não só na captação dos novos membros, mas também como mantê-los engajados, animados para algo que ainda está na teoria, né? Não foi oficialmente lançado e tudo mais. Então, é um desafio, sim. Eu acredito que seja um desafio até maior do que gerenciar um grupo que já exista, né? Apesar de existirem cenários e cenários. Mas estamos no prazo, estamos dentro da meta, e eu espero até o final do ano realmente desempenhar um bom papel em relação a isso. E cumprir minhas metas, né? Eu tenho metas bem Eu definidas sei disso. e ousadas, Yeah. então o objetivo é cumpri-las. Helena, estamos a chegar aqui ao final. Eu vou-te pedir que uma mensagem. Não te vou permitir falar com o Tatuapé. Eu sei que o Tatuapé é o teu grupo de coração, foi o que tu criaste. Foi o primeiro onde foste presidente e tens uma relação muito forte. Mas estás aqui como diretora de expansão e como diretora de expansão tens que falar com o teu público, que é com quem não é membro do Moca e quem já é membro do Moca, que daqueles tais 11 que já fizeram. Então, vou-te pedir que olhes ali para aquela câmara e que fales e que passes a tua mensagem para a Moca, para os atuais e para quem quer vir ser membro do grupo. Você é empresário, você não está sozinho e você não precisa estar sozinho. Você consegue ter uma bela rede de apoio com especialistas ao seu lado para ajudar a alavancar os seus negócios de uma maneira é, estruturada, de uma maneira longeva. Você precisa apenas se permitir
conhecer o grupo de networking, conhecer o Nexus e vivenciar um pouco disso. Eu garanto a vocês que a experiência ela vai superar aí as expectativas. Depois me conta. Muito bom, gente. Foi mais um episódio, mais uma conversa, mais a oportunidade de conhecermos uma pessoa fantástica. Milena, muito obrigado por ter estado aqui conosco. A nossa primeira diretora de expansão. É um desafio grande para ela, é um desafio grande para o Nexus. E foi super interessante conhecer, ver esta energia aqui. Ela hoje está um pouquinho tensa, ela não disparou tudo o que ela gosta de disparar, mas deu para ver a intensidade que ela tem quando fala de qualquer tema, quando fala das metas, dos desafios, das entregas. É realmente apaixonante ver como ela trata todas estas coisas. É um prazer enorme. Mais uma vez, muito obrigado e vos espero no próximo episódio do Next Pod. Obrigado.